Nesse vídeo rápido, eu vou abrir um pouco seu olho e falar tudo que o Banco do Brasil tem de negativo sobre tudo o que está acontecendo, essa queda na cotação, crise no agro, rebaixamento, inadimplência, revisão e no final do vídeo mostrar para você qual é a real implicação, afinal de contas, o que muda e qual é o impacto disso para o seu bolso e para a sua carteira. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. No último dia de negociação, logo depois da divulgação de resultado, o banco fechou numa queda de quase 3%. O mercado não gostou do balanço. No acumulado desse ano, a queda é de mais de 7%. E quando a gente pega das máximas, há 2 meses atrás só, quem comprou e se tornou sócio da empresa aqui já tem uma queda e acumula um prejuízo de mais de 13% em tudo aquilo que investiu. A gente tem bastante coisa para debater. Hoje a gente vai olhar para os riscos do banco, mas em um tom de bate-papo mesmo, entender tudo isso que está acontecendo, mas antes disso, vamos falar também do que o banco tem de positivo. Ele acabou de soltar um fato relevante, anunciou mais um provento, esse daqui em forma de JCP e juros sobre capital próprio. A gente tem a incidência de 15% de IR, quem não tem imposto de renda é o dividendo que é livre e o valor anunciado é o líquido que cai na conta. E para ter direito a esse pagamento, o sócio ele tem que estar posicionado no dia 25/11. Essa daqui já era uma data divulgada. Além dessa, a gente vai falar ainda de dividendo nesse vídeo. Além desse daqui, tem mais um dividendo programado, com data com agora para o começo do mês de dezembro, e a data do pagamento dessa remuneração é no dia 6/12, no comecinho do próximo mês. Fora isso, falar um pouco dos problemas do banco, muitas vezes, a grande maioria só traz o lado positivo do banco, esse lado positivo ele fica para outros vídeos que a gente já fez análise dele. Esse daqui é muito mais voltado para os problemas do banco, para mostrar a realidade dele e mostrar o impacto que isso pode ter nos seus investimentos. O agro é pop, em alusão àquele comercial que a gente sempre viu, mas também é risco para o Banco do Brasil. A CEO comentou agora sobre toda essa questão de inadimplência, provisão e futuro do banco, é algo que está pegando muito, principalmente depois do último balanço. E no final das contas, quem mais teve que se explicar foi o CFO, que é o responsável financeiro do banco, e no balanço a gente vai estudar um pouco mais a fundo do que normal, e eu vou mostrar para vocês algumas jabuticabas que tem ali dentro, e o mercado não gostou nem um pouco disso, quanto da sereia, que piorou os números do balanço. No resultado do banco, nos últimos resultados, esses números eles já vêm piorando desde o começo do ano. O agronegócio, que era um grande ponto positivo do Banco do Brasil, era ele que trazia lucro e rentabilidade digno de um banco privado, e o Banco do Brasil ele atingiu esse patamar. Ele conseguiu por momento se equiparar ao Itaú, o que é um grande feito porque a gente fala de uma empresa estatal, mas hoje, por mais que eles neguem, tentando acalmar o mercado, e a gente já vai ver isso, hoje isso virou motivo de preocupação para o mercado e para quem é sócio da empresa. Segundo dados do Serasa, os pedidos de recuperação judicial para produtores, eles cresceram 256% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Soma-se a isso a entrada de RJ de empresas como Agro Galaxy e Portal Agro. Por que eles trazem aqui essa questão de soma-se a isso, o problema de recuperação judicial no campo com o problema de empresa de capital aberto? É porque, de um lado, o número de produtor inadimplente, e aqui a gente não vai entrar no mérito do porquê eles estão inadimplentes. Trabalhar no campo é muito difícil, tem questão climática, tem questão de commodity, é muito complexo. A gente vai tratar muito simples aqui e olhar que eles estão com dificuldade de pagar. E se eles têm dificuldade de pagar, a inadimplência cresce e a quantidade de RJ também cresce. Do outro lado, a gente tem grandes empresas de capital aberto. No caso da AgroGalaxy, o Banco do Brasil é credor, tem diversos outros bancos também, e isso prejudica o resultado do banco. Mesmo que, e aqui já é outra conversa, eles tentem negar isso. No comentário rápido, é um comportamento muito normal, nem dá para julgar eles tentando negar algo que já está acontecendo, porque o objetivo deles é exatamente tentar proteger a imagem, tentar proteger a empresa, tentar proteger o banco, porque se eles não fizerem isso, a coisa começa a piorar e a gente pode ter um efeito cascata muito pior do que talvez o problema seja, só que ele existe. O Banco do Brasil ele diz que não vê crise no agro e mostra confiança no guidance. E aqui no comentário rápido, tenta não se levar muito na conversa de gestor, se baseiem sempre em números, eu sempre falo isso na comunidade, não acredite em pessoas, acredite em números e resultados. Eles repetiram isso em diversos canais de comunicação, eles estão na função deles, mas para o investidor atento, ele percebe que não é verdade. O agro e o guidance que eles falam que não tem problema e que eles têm confiança, a gente acabou de ver dados da Serasa, que é uma fonte de muita confiança, mostrando que existe esse problema
problema no agro e essa confiança no guidance do banco, a gente vai ver daqui a pouco que ela não é tão real, eles não vão conseguir cumprir bastante coisa no guidance, inclusive eles fizeram mais uma revisão, só que para pior, para o negativo da entrega deles desse ano. Isso daqui é material da comunidade, por isso ele está um pouco diferente. Esse que está na tela é um ex-diretor do Ministério da Agricultura e ele deu essa declaração enquanto ele era um diretor do Ministério. Já vou explicar o porquê ele saiu, ou melhor, porque saíram com ele. Há uma crise no agro e podemos ver a recuperação judicial de outras empresas da Bolsa, diz o diretor do Ministério da Agricultura. Ele faz algumas críticas ao Plano Safra, em um ponto ou outro eu até concordo com ele, já deveria ter sido modernizado, e na mesma hora que ele traz que o agro tem um problema, ele finaliza que o Plano Safra está do mesmo jeito há 30 anos, atendendo apenas o sistema bancário que lucra muito com as operações. O Banco do Brasil é um exemplo claro, ele só vive do Plano Safra, fecha aspas, para um integrante do governo e do próprio Ministério da Agricultura. Logo na sequência, depois dele falar isso no mercado, coincidentemente, ele foi exonerado da função que ele exercia, sumiram com ele do Ministério da Agricultura e logo na sequência o Banco do Brasil lançou uma campanha para o agro evitar pedidos de recuperação judicial. Toda vez que eles conseguem evitar algum pedido de RJ, para o banco é melhor. Comentário rápido só para explicar isso daqui. Tudo que cai em RJ, ele vai para um processo jurídico, o próprio nome já diz isso, só que daí o banco, ele deixa de ter ação, ele deixa de poder cobrar e tudo fica na dependência do processo. O banco ele não pode executar alguma dívida, por exemplo, ele depende da tramitação disso, ele depende de uma maneira muito simples aqui do juiz falar, olha, Banco do Brasil, você pode executar essa dívida ou não, vocês vão entrar em acordo, vocês vão tentar reperfilar essa dívida, tudo fica na mão da justiça e o banco, que é quem cedeu o crédito e pegou todo o risco, ele passa a não ter poder nenhum e como consequência a gente teve todo esse problema com Fiagro, não só Fiagro, renda fixa, muitos CRAs com problema, tudo por conta do efeito cascata de pedido de RJ que a empresa e o Estado eles tentam negar. Então a gente tem um problema muito claro, a gente tem dados que comprovem isso, então a questão agro, a gente pode afirmar aqui que ela é hoje o maior problema do Banco do Brasil, mas qual é a consequência disso? Qual é o impacto disso no resultado do banco? Para isso a gente vai olhar para a divulgação do resultado, o número oficial do banco. Quando a gente olha para os destaques, à primeira vista ele é muito bom. O lucro líquido ele cresceu, a margem bruta ela cresceu. Aqui nesse caso, a primeira coisa que a gente pode ver é que eles estão usando o acumulado do ano. Então a gente pode ter algum segredo lá na frente no trimestral e se você chegou aqui não sai, porque além de ser só um resumo do balanço, muita gente já viu esse relatório completo, eu trago só aquilo que é importante num fluxo de fácil entendimento. E nessa parte aqui da análise do resultado, a gente tem mais um problema do banco, que a gente vai identificar no balanço. Então no começo a gente identificou um problema no agro, na análise de resultado a gente vai identificar mais um problema e na análise fundamentalista a gente vai identificar outro problema. Receita de prestação de serviços cresceu e a carteira de crédito cresceu 13%, cresceu bastante, mas a gente já vai falar dessa questão da carteira de crédito. Eu sempre trago o lucro líquido no final quando a gente olha para o consolidado, mas dessa vez eu inverti um pouco porque eu queria bater um papo com vocês para nunca olhar de maneira rasa o resultado de qualquer empresa que vocês investem. Nunca olha só numa matéria do Infomoney, por exemplo, lucro líquido da Vale caiu 20% ou subiu 20% e acreditar que aquilo é bom ou ruim, porque aqui a princípio a gente tem algo muito bom, mas a cotação no outro dia ela caiu mais de 3%. O lucro líquido ajustado, ele cresceu 8% aqui na comparação anual. Terceiro tri do ano passado com o terceiro tri desse ano saiu de 8,8 para 9,5 bilhões no acumulado desse ano, também um crescimento de 8,5%. Outra coisa, vamos falar um pouco sobre a tal piora de qualidade que há muito tempo eu já falava e agora a gente tem um reflexo um pouco melhor disso tudo. Agora dá para enxergar ela, porque ela já começa a ter um desenho de médio prazo. Ano passado, quando eu falava da piora de números, é normal ter essa desconfiança de acreditar ou não, porque não dá para ter um desenho quando a gente olha para o curto prazo, mas quando a gente olha para 1 ano, 2 anos, já fica mais fácil de enxergar isso. O NPL Formation, ele mostra uma piora, mas quando a gente olha para a inadimplência acima de 90 dias, que eu sempre trago que é aquela mais crítica, e para o índice de cobertura, que a gente tem os dois juntos, a gente vê que o índice de cobertura ele cai resultado após resultado e nesse trimestre ele desabou para 177 e a inadimplência acima de 90 dias, aqui a gente fala de inadimplência total, aqui fica mais fácil de enxergar. Quando a gente olhava em 23, dava para ter alguns indícios, só que quando a gente olha num gráfico, depois de vários resultados, é fácil de confirmar um problema. De todos os resultados de lá para cá, em todos eles piorou, saiu de 2,80 e subiu como uma escadinha, aqui até 3,30. No comentário rápido, 3,30 ainda é muito tranquilo, o Banco do Brasil ainda está muito seguro quando a
gente olha para a inadimplência total, só que no gráfico já dá para ver que o banco tem um problema com inadimplência crescente, e agora a gente vai abrir de um em um e entender onde está esse problema. Carteira de pessoa física, no anual, terceiro trimestre do ano passado, com o terceiro tri desse ano, ela subiu um pouco, mas ficou praticamente estável. O maior aumento mesmo, ele veio no trimestral, junho desse ano, com setembro de 2024. Então, carteira de pessoa física, ela está estável. Esse daqui, apesar desse crescimento, ele ainda não é um problema para o banco. Carteira de crédito de pessoa jurídica, a gente vê de novo que ela cresceu e cresceu forte, quase 14% no anual. O índice de cobertura caiu e a inadimplência também piorou. Ela saiu de 3% no ano passado para 3,6% nesse trimestre. Então, no caso de pessoa jurídica, aqui o problema ele é um pouco maior do que pessoa física. Até que a gente chega na carteira do agronegócio, que a gente já identificou na primeira parte do vídeo, que ele é um problema para o banco. Então, cresceu quase 14%. Até agora, pelo que a gente viu, a carteira agro é a operação que o banco mais cedeu crédito nesse trimestre. Então, olhando aqui o índice de cobertura, ele também piora desde o ano passado, e a inadimplência acima de 90 dias do setor agro, ela piorou e piorou bastante. Na comparação trimestral, ela subiu, e na comparação anual, aquela que sempre interessa, ela disparou. Ela saiu de 0,7 para quase 2. Essa inadimplência, ela cresceu 3 vezes, ela praticamente triplicou, saiu de 7 para 2. Então aqui a gente confirma aquilo que a gente acabou de ver. O setor agro, ele é um grande problema hoje para o Banco do Brasil. E no comentário rápido, que o seu youtuber favorito, ele já disse que isso daqui não tem nenhum problema, que isso daqui é uma inadimplência muito baixa, que você pode ficar sossegado porque isso daqui ainda está num patamar saudável. Eu sei que quem fala isso não fala por mal, às vezes é falta de conhecimento da operação bancária, porque a gente não pode olhar para uma operação dessa e parear ela com qualquer outro tipo de operação, como a gente faz, por exemplo, quando a gente olha indicador de rentabilidade e de eficiência. Quando a gente compara um ROI, a gente tem que comparar a empresa do mesmo setor, laranja com laranja. Quando a gente olha aqui para a linha de operação bancária, não dá para comparar a operação do agronegócio com outra operação. Eu trouxe aqui para ficar mais fácil, pessoa física, por exemplo. A inadimplência de pessoa física, a inadimplência do Nubank, por exemplo, que é majoritariamente PF e concessão de cartão de crédito, ela sempre vai ser mais alta do que uma linha da operação agro. Agro, ele é muito mais consistente, ele é muito mais confiável, por isso ele sempre tem uma média histórica tão baixa. Então, toda vez que alguém falar para vocês que a inadimplência subiu de 0,7 para 2, mas ainda assim fica tranquilo porque 2 é muito saudável, não é saudável. O setor agro, ele tem uma média de inadimplência muito baixa, e se ela triplicou em um ano, é porque tem algo errado, não adianta tapar com a peneira, e o banco tem que trabalhar em cima disso. Outra coisa que dá pra gente comentar, até escrever aqui, perpetuidade. Muita gente fica preocupado com cotação e acaba se assustando, só que isso não é eterno, ele tá piorando e pode piorar ainda mais, mas tenta não cair no mesmo erro de novo. Tem um trecho no meu livro que eu falo sobre isso, o princípio da perpetuidade. O investidor, ele tende a acreditar que tudo é eterno. Na alta, era alta infinita e o banco ia até o além. Agora, na queda, não comete o mesmo erro de novo. Não acredita que o agro vai cair, que é o fim do mundo, que você vai perder tudo, porque isso daqui é para sempre. Pode levar 6 meses, 1 ano ou mais, mas esse ciclo ele também vai acabar e o banco ele vai controlar a inadimplência como ele sempre fez, como Santander e Bradesco estão fazendo, por exemplo. Aí eu falei que eu só ia falar mal do banco, mas não deu certo. É difícil só falar mal dele, então se você está preocupado, esquece, porque essa questão de inadimplência e qualidade de crédito, ela também é passageira e o Banco do Brasil ele vai se recuperar. Olhando para o PDD, que é consequência dessa qualidade de crédito e da inadimplência, o custo do crédito no anual ele saiu de 3,3 para mais de 4, então ele piorou bastante e a provisão também piorou. Saiu de 7 bilhões para mais de 10 bilhões nesse trimestre e no acumulado do ano a mesma coisa, uma piora de 30%, a mesma que a gente teve aqui no custo de crédito e no PDD trimestral. Receita de prestação de serviços ela cresceu 5%, só que foi pouco. Quando a gente olha para essa linha, olhando para o operacional, o crescimento ele foi de 2,8%. Caso ele entregue a mesma coisa que ele entregou nesse trimestre no próximo, no quarto tri, aí muito provavelmente o banco ele vai chegar próximo aqui a 4%, talvez não cumprindo o guidance em mais uma linha, só que eu acho difícil, porque geralmente o quarto tri do Banco do Brasil ele é muito forte e eu tenho uma expectativa muito boa para o próximo trimestre. E esse daqui a gente não vai ver, eu vou deixar para o final, porque ele é muito mais sério e ele, para quem ainda não acredita nessa piora e não entende o motivo de tudo isso e de todas essas quedas recentes, fica até o final, porque a gente vai voltar a falar do guidance e aqui está mais um problema do banco. Quando a gente pega e junta todos esses números, nós chegamos no resultado final, que é um dos motivos do banco cair mais de 3% no dia seguinte e ir para casa de R$24. Quem olha só para o lucro pode ficar contente, mas a gente vai olhar um pouco mais a fundo e entender mais uma coisa que o mercado não gostou desse balanço. A gente vai vir aqui no resultado consolidado. A gente vai olhar aqui sempre na comparação anual, terceiro tri do ano passado com terceiro tri desse trimestre. A margem bruta cresceu 9,3%, resultado de tesouraria ele caiu, captação comercial
também caiu, e o PDD aqui embaixo, PCLD ampliada, ele cresceu bastante, ele subiu 35%, ele saiu de 7,5 bilhões para mais de 10 bilhões nesse trimestre. Comentário ruim aqui que além dessa alta expressiva, muito provavelmente no próximo TRI, a tendência do PDD ela não é muito legal, mas vamos seguir, porque isso daqui ainda não é um ponto negativo. Um ponto bastante negativo é essa queda na margem líquida, caiu 2,3%, e queda de margem geralmente é um grande problema para banco. Bradesco sofreu muito com isso nos últimos anos, resultado antes de tributação, ele também caiu 7%, e vamos prestar atenção aqui, eu vou até dar um zoom, naquilo que no começo do vídeo eu chamei de jabuticaba do balanço. Quando a gente olha para o resultado antes de tributação, porque no banco vai ser difícil a gente medir o EBITDA, acaba tendo confusão com a atividade principal do banco, essa linha aqui dá para a gente ver. Então o lucro líquido ele foi de 9,5 bilhões, vamos olhar para o lucro líquido ajustado, quando a gente compara com o trimestre passado ele cresceu, ele foi de 8,7 bilhões lá atrás, só que se a gente voltar aqui em cima antes do imposto, a gente vai ver que a alíquota ela foi muito menor, e esse resultado ele talvez não deveria ser de 9,5 bilhões. Nesse trimestre, o imposto de renda e contribuição social, ele foi de 500 milhões de reais, uma alíquota muito menor, mas assim, muito mesmo, do que o banco costuma pagar em todo o trimestre. No ano passado, foi 2,1 bilhões de reais, no trimestre passado, foi 2,5 bilhões de reais, e nesse trimestre, de alguma maneira, o Banco do Brasil pagou só 500 milhões de reais. E se a gente, por exemplo, tirar 2 bi desse valor aqui, o lucro líquido final do Banco do Brasil, ele teria sido de 7,5 bilhões de reais, muito baixo. Perceba que todas as linhas, elas vão ser muito parecidas, mas o IR desse trimestre, ele foi uma alíquota muito diferente, confesso que eu não sei porquê. Isso, no final das contas, acabou mascarando um pouco o resultado. Talvez mascarando seja uma palavra um pouco forte, mas acabou atrapalhando um pouco o lucro líquido, o resultado final desse trimestre. Se a gente não fosse nos 2 bilhões, se ao invés de mais de 2 bilhões, o banco tivesse pago 1,5 bilhão, que ficaria abaixo, mas não seria tão discrepante como foi nesse trimestre. O resultado do banco seria de 8,5 bi e ficaria abaixo até mesmo do resultado do ano passado. Então aqui a gente tem mais um problema e mais um motivo que explica toda essa queda, por isso a gente não pode olhar sempre para o resultado final, para o lucro líquido ajustado. Quem é sócio mesmo não olha só para o resultado final, tenta aprofundar um pouco mais para pegar esse tipo de situação, porque se o Banco do Brasil tivesse entrado na mesma alíquota, essa queda na cotação e no patrimônio de quem é sócio, ele teria sido bem pior do que o que aconteceu depois da divulgação do balanço. E a gente vai olhar só para o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, porque nessa imagem dá para ter ideia de tudo o que está acontecendo com o banco e o porquê que isso tudo está acontecendo. Ele entrega um resultado muito bom nos últimos 3 anos, só que historicamente a média dele é baixa. Se a gente pegar do próprio Itaú, ela não é de 22, 23%, ela é de 17, 18%. Ele tem ciclos de alta, mas ele também tem ciclos de baixa, então não dá para tomar isso daqui como uma verdade, acreditar que isso daqui vai ser para sempre, porque não é. Ele vem performando muito bem, merecidamente entregou ótimos resultados, mas mesmo assim o mercado não precifica bem porque ele sabe que o Banco do Brasil nunca foi tão eficiente como ele foi, por exemplo, no final do ano passado, em janeiro desse ano. Muita gente não entendia por que ele continuava com um PL tão baixo. É porque o mercado muito provavelmente sabia que aquele retorno de 21, 22% ele não ia se manter. Não é o normal do Banco do Brasil e a gente, como investidor, tem que tomar cuidado de não achar que ele superou o Itaú ou que ele vai manter aquele retorno acima de 20% para o resto da vida dele. A expectativa é de queda, o mercado sempre se antecipa, e esse desconto que muita gente diz que não tem sentido, ele tem sim explicação, mas o que fica na mão do investidor, da gente, é descobrir se esse desconto ele é justo ou se esse desconto ele é exagerado. E a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco no gerenciamento de risco. Outra coisa, a gente acabou de ver que ele anunciou esse provento com Datacom ainda nesse mês, ainda em novembro, só que a gente ainda tem mais uma Datacom no começo de dezembro. Isso vai jogar o dividend yield dele lá para cima e vai jogar o dividendo distribuído também lá para cima. Para calcular o preço teto, e quem se utiliza disso, pode calcular a média dos últimos 5 anos, pode calcular a média dos 3 anos, pode usar o último ano fiscal e pode fazer um preditivo, imaginando como vai ficar o lucro dele nos próximos 12 meses. Como a expectativa, pelo menos olhando agora no curto prazo, ela é de uma pequena piora nos
números, enquanto muita gente imaginava 2,70, 2,80, alguns mais otimistas até R$ 3 por ação, a gente pode ser bem conservador e colocar 2,50, que nesse ano aqui ele já vai passar desse valor. Se a gente dividir isso por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, o preço teto de Banco do Brasil ainda estaria acima de R$ 40. Hoje ele está cotado a pouco mais de R$ 25, então mesmo sendo conservador, ainda teria muita margem para quem quer investir numa empresa que pague bons dividendos. E o preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui do lado, ela é muito fácil e você não precisa pagar planilha nem nada do tipo. Em 30 segundos e aqui de graça você faz isso, caso você queira pausar o vídeo, fica à vontade também. Pega 22,5, multiplica pelo LPA, que é 5,58, multiplica de novo pelo VPA, que é 31,21, extrai a raiz quadrada disso e o preço justo de Banco do Brasil, ele seria de R$ 62, mais do que o dobro da cotação. Então a gente também tem muita margem aqui. No gerenciamento de risco, a gente sempre vê ponto positivo, ponto negativo, análise fundamentalista e o nicho da empresa, se faz sentido ou não. Dessa vez a gente vai deixar isso de lado para falar do último problema, que é uma piora muito clara do banco, para tentar deixar quem é sócio e para quem está de fora ciente do que está acontecendo, porque a gente ainda tem uma excelente companhia, mas na hora de fazer o aporte tem que saber dos riscos, saber tudo que a empresa tem de bom e saber o que ela tem de negativo naquele momento. A própria empresa confirma aquilo que eu falo desde 2023. Muito se comenta sobre a piora no guidance de agora, mas olha o que eu já trouxe aqui e por isso é bom guardar tudo. O banco fez uma alteração no guidance desse trimestre para 37 bilhões de reais, só que essa imagem é de resultado passado. Essa não é a primeira alteração, o Banco do Brasil já tinha alterado isso. A ideia inicial para 2024 era de 27 a 30 bilhões com previsão duvidosa e no resultado passado ele aumentou isso para 34 bilhões de reais. Então no guidance passado essa piora já tinha sido sinalizada pela própria empresa. Então lá atrás, quando o BB custava R$ 60, só tinha recomendação de compra e só a crença de alta infinita, já trazia que os números eles não estavam tão legais e muita gente entendia isso de maneira errada. Daí começaram os rebaixamentos, a cotação já caiu 15% e que a própria empresa está falando claramente, nossos números estão piorando e já revisamos isso 2 vezes para pior. O que começou de 27 a 30 foi de 30 para 34 e agora é de 30 para 37. São 7 bilhões de reais a menos. No final das contas, o mercado vê um sério risco do Banco do Brasil não cumprir com guidance nem mesmo no lucro líquido, porque ele está baixo e tem grandes chances de não entregar isso. Se não fosse, por exemplo, aquela questão de imposto que a gente viu, muito provavelmente, a gente já não veria agora no terceiro trimestre o Banco do Brasil não entregando e tendo que alterar principalmente essa linha. E se ele revisa o lucro para baixo, aí sim, muito provavelmente o estrago na cotação ele seria muito pior do que a gente viu agora. Tudo isso que falam em todo vídeo, não é isso? PDD, queda de lucro, BB rebaixado, guidance revisado para baixo, crise no agro, tudo. O que isso muda no seu bolso e nos seus investimentos? Lembra que a gente falou de Bradesco e Santander, que eles estão sofrendo há 2, 3 anos com algo muito parecido, que é a inadimplência e o PDD. Agora, no caso deles, o lucro ele voltou a melhorar por conta da melhora da inadimplência e menor provisão e tudo mais. Lembra disso? O BB está no caminho inverso. Como o mercado trabalha em adianto e ele sabe que o Banco do Brasil pode tanto se recuperar em 3 meses, em 2025 isso, por exemplo, já virá passado, mas ele também sabe que esses 2, 3 meses podem virar 2, 3 anos, como sempre aconteceu com todos os bancos. Traduzindo isso, a implicação que você pode ter como investidor comum, investidor de CPF, é que você pode ficar com seu dinheiro preso no Banco do Brasil por um tempo considerável. Não vai falir por conta do agro, não vai a 1 centavo, mas a queda e oscilação ela faz parte da renda variável, ou aceita ou é melhor não entrar agora. Ficar preso 1, 2, 3 anos em um ativo não é tarefa fácil e não é para qualquer um. Na grande maioria, 90% não aguenta e acaba vendendo a queda. A implicação é só essa, é a questão tempo. O BB ele tem 200 anos e vai continuar aqui por mais 200, sendo uma ótima empresa, mas em resumo, é teste para quem é sócio de verdade. A alta ela não é infinita como todo mundo acreditou que era. No comentário rápido, quer parar de comprar na alta e vender na baixa, esse ciclo vicioso, para de perder tempo e entra logo para a comunidade. Então a alta ela não é infinita, mas a queda ela também não é. Esse período de ficar preso, ele é o que eu chamo de período de acumulação e é um verdadeiro teste para quem em algum momento se chamou de investidor de longo prazo.
E agora que a gente viu que o próprio banco ele está alertando essa piora nos números, viu a consequência disso tudo, que é poder ficar com o dinheiro preso e parado, qual é a minha opinião sobre a empresa e a ação? Sempre separa essas duas coisas. Olhando para os números, o banco está descontado na média histórica e mesmo que a queda continue, tem muita margem só olhando para essa média histórica, caso a ação voltasse à média de negociação dela sem levar em conta ainda, voltar para um momento de renda variável em alta. Se a gente olhar para esse pico, aí a margem ela é maior ainda. O Banco do Brasil foi e ainda é uma ótima empresa, e aqui a gente fala de uma empresa de 2 séculos. Eu não vejo o cenário onde o Banco do Brasil não vai estar mais aqui. Tudo isso que está acontecendo é muito bom, porque empresa boa, ela é boa na queda. Se não se acostumar em ser comprador na queda, a chance não é muito boa quando a gente fala de investimento em ações. Esse risco maior que eu trouxe sobre ficar preso, ele é real, mas eu também vejo isso com muito bons olhos, e tudo isso que está acontecendo eu gosto. É exatamente por isso que ela faz parte da carteira da comunidade, é assim que o investidor deveria enxergar, e é exatamente por isso que o Barsi comprou ela nessa queda. Ele também comprou o Banrisul na queda, comprou o IRB na queda, comprou o Unipar na queda e ficou preso por anos. Como investidor inteligente, ele não se preocupa com isso. Com tudo isso que está acontecendo, não é ruim, isso é bom. Ruim é quando o Banco do Brasil custava R$ 30 e não ele custando 24. Então esse foi o vídeo de hoje, deu pra gente comentar com certo atraso, é verdade, o resultado do Banco do Brasil, mas o foco aqui não foi nem análise fundamentalista, nem comentário pessoal, nada disso. É mostrar o que o banco tem de problema, é uma piora que a própria empresa já revisou e já demonstrou em alguns resultados, mas é mostrar também o impacto real disso para quem investe. Muito se fala no Banco do Brasil, mas pouco se fala o que realmente vai acontecer com quem é sócio. O máximo é ficar com esse dinheiro preso, mas também mostrar que não é o fim do mundo, o Banco do Brasil não vai falir, e ele pode muito bem fazer um ótimo trabalho e se recuperar de toda essa situação daqui 3, 6 meses. Quem aproveitou esse bom momento de queda em uma boa empresa, ele com certeza vai colher os frutos lá na frente, mas tem que estar ciente de tudo o que acontece da empresa que investe e tomar cuidado com o que ouve, quem ouve e o que se assimila, porque muita gente vende o Banco do Brasil como se ele fosse a última bolacha do pacote, mas uma das grandes tarefas de quem investe, talvez a primeira tarefa de quem investe, é identificar risco, e esse vídeo a gente fez dedicado para enxergar todos os riscos do Banco do Brasil. Deixa no comentário se é sócio da empresa ou está esperando uma quedinha a mais para se tornar sócio. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte da comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.